Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados. Graça e paz. Aqui quem está falando é o André Pimentel. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui ouvimos as disciplinas de Deus e nos colocamos em correção. E vamos a mais um grande tema, onde o Senhor mais uma vez nos trará a revelação da sua palavra. Quero que vocês observem, eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre as mensagens aqui da Graça Pura, especialmente os que vão ao YouTube. Vocês notam que há um direcionamento, notem que há uma correção, há uma emenda, há um conserto da parte do Senhor. Essa semana mesmo eu falava aos abençoados lá no aplicativo da Graça Pura sobre a nossa posição neste mundo. Eu disse que muitos largaram o sistema, mas o sistema ainda está dentro deles, pois muitos aí vivem correndo de um lado para o outro, atrás desse conhecimento hoje que encontramos de maneira fácil e que se prolifera aí através da internet, e esquecem de se aprofundar na graça. E abençoados, aprofundar-se na graça não é ler somente as cartas de Paulo. Não se acha em seminários de teologia, é preciso envolvimento e tempo. Quem não escutou essa mensagem, eu insto você a instalar, eu convido você a instalar o nosso aplicativo para ouvir essas e outras mensagens do governo de Deus. Está aí nas descrições do vídeo e aparece também aqui no card em cima do vídeo, ok? Então o Senhor ele está nos direcionando para mais uma palavra em que Ele está nos mostrando que está no meio de nós e que o mundo mudou. E hoje é uma destas mensagens. Vamos mais uma vez ter provas concretas que esse governo está aqui. E aqui é o reino de Deus. Porque, abençoados, temos que trazer evidências. Não adianta a gente só ficar olhando o tempo. Não, nós temos que trazer essas evidências, porque essas evidências traz a vocês convicção. E convicção é tudo em graça. Então vamos a essa emenda. Vamos retornar de onde paramos, de onde estávamos, em um ministério glorioso e de repente tudo lá capotou? Hoje eu tenho um tema muito intenso, verdadeiro e forte. O tema se chama Cristo presente. Vamos então atentar ao que o Espírito Santo, que é a graça, está a nos informar. Anotem tudo, revejam quantas vezes forem necessárias. E o que for do Espírito guarde como tesouro. E o que Papai Deus nos dê um entendimento para alcançar aquilo que é bom e agradável. Eu quero que você agora, a partir de agora, ponha bastante atenção nisso que eu vou dizer. Vamos ler na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, verso 9. Paulo, abençoados, aqui está trazendo um entendimento sobre o tabernáculo. E começa a nos mostrar lá, se você pegar Hebreus capítulo 9, do versículo 1, você vai ver Paulo falando sobre o tabernáculo, né? Sobre o átrio. Depois Paulo fala sobre o lugar santo, em seguida o santíssimo lugar. Ali, abençoados, no santíssimo lugar, uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois que eram lavados os pecados do povo, entrava neste lugar. Era somente o sumo sacerdote. E era algo tremendo. Porque esse homem abençoado, se ele estivesse devendo alguma coisa, era fulminado na hora. E ninguém se atrevia a ir lá buscá-lo. Tinha que se colocar uma corda e assim o puxavam. Porque quem entrava lá, né, abençoado, também estava aí correndo o risco de morrer. Então, dentro do tabernáculo, cada coisa tinha o seu valor. Quem aí já fez os estudos mais aprofundados sobre o tabernáculo sabe daquilo que eu estou falando. Ali estava a glória de Deus. Notem, estava, abençoados. E Paulo, esse Paulo, por isso que os judeus odeiam Paulo. Por isso que o sistema religioso ignora Paulo. Esse Paulo diz aqui que é uma alegoria, que é apenas um símbolo. E Paulo fala de uma mudança, de uma reforma. E é disso que vamos falar nessa mensagem. Vamos agora ler Hebreus capítulo 9, versículo 9, que diz assim: que é
uma alegoria. Abençoados, em algumas versões você pode encontrar a palavra simbologia, que é uma simbologia. Aqui nessa versão que eu estou lendo, eu estou usando, diz uma alegoria. Então uma alegoria é uma ideia sob uma forma figurada. Então diz aqui que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem ofertas, e o que mais, Paulo? E sacrifícios. E estes sacrifícios, Paulo, nos fazem perfeitos, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar ao que pratica o culto, ou em algumas versões, não aperfeiçoa aquele que faz o serviço. Então, Paulo, você está me informando que tudo aquilo que se fazia nesse pacto era apenas uma ideia. É isso, Paulo? Era apenas uma simbologia, é apenas uma alegoria, e que aqueles que praticavam essas coisas não aperfeiçoavam ninguém. É isso mesmo, Paulo, que você está me dizendo? Sim, é isso mesmo. Então vamos prosseguindo aí nesse entendimento. Vamos agora lá no verso 10, que diz assim: consistindo somente em comidas e bebidas. Paulo aqui então está informando que aquilo ali, que aquelas situações era para a carne. Veja, comidas e bebidas. E várias abluções. Para quem não sabe aí o que é ablução, abençoados, ablução é uma prática judaica de purificação pela água. E hoje isso é muito comum nas igrejas do sistema religioso, pois lá se pensam em água, se pensa em tudo, né? Batismos, as pessoas oferecem aquelas águas para a pessoa jogar na comida, enfim, tudo é lá, é muito formato da água. Tem também outras coisas, tem rosa, sal, e aí vai. E justificações da carne. Aqui está onde o sistema está justificando o seu emprego de obras, se justificando pela carne. Impostas até o tempo de reformar as coisas, olha aí. Em outras versões você poderá encontrar reformar o tempo da nova ordem. E atenção nesta última frase que Paulo usa, até o tempo de reformar as coisas. E o que as mensagens aqui da graça pura vêm nos mostrando? É só você pegar aí as mensagens que temos recebidos do Senhor, que você estará entendendo aquilo que eu estou falando e o que essa disciplina está nos propondo. Veja a disciplina, veja a correção. Aí está, abençoado. Esse é o governo de Deus na terra, sua graça. Aqui no texto fala que haveria um tempo de reformar as coisas. E as coisas aqui quer dizer que essas práticas deveriam acabar para dar lugar à reforma. Vamos ver que tempo é este, que seria o tempo de reformar as coisas? Prossigamos então no verso 11, que diz: Mas vindo quem, abençoados? Cristo. Então, abençoados, eu aqui dá a entender que essa reforma se daria quando Cristo viesse. E aí você vai me dizer assim: sim, André, e ele veio e mudou isso na cruz, não é verdade? Quando morreu e ressuscitou. Abençoados, eu diria que aí, de Jesus de Nazaré a Cristo Jesus, em graça você entende o que eu estou falando? Entende ou não? Ou seja, quando Jesus de Nazaré é levado ao Calvário e morre, e depois de 3 dias ressurge, ali Cristo abriu um novo e vivo caminho. Sim ou não? Só que o texto que eu acabei de ler, Paulo aponta para uma reforma. E se fizermos uma pergunta, o que houve de 2000 anos para cá? Houve reforma, abençoado? É só você parar aí e olhar o sistema religioso. Você olha e você vai ter noção se essa reforma foi reforma mesmo, ou foi somente uma travestida de lei, uma lei mais escondida. Ou seja, hoje o que eles chamam de graça no sistema religioso nada mais é do que a lei travestida de lei. Eles, na realidade, levaram a lei a todos os povos e não a graça. Estão entendendo? A lei foi que foi evangelizada para o mundo. Está aí a lei presente dentro do sistema religioso. Você não precisa ir muito longe para entender o que eu estou falando. Vê lá de onde você saiu, abençoado. Olha para trás e vê.
O que fazem lá naquele lugar que você saiu? Lá no antigo ministério que você pertencia? Lá se pratica a lei, mal e porcamente, mas praticam batismos, que é lavamentos, sacrifícios de jejuns, duro trato com o corpo. Olha, eles se ajoelham e vão até a frente para pedir perdão. Olha que coisa, abençoado. Batiza no sábado, jejua no domingo, na segunda sobe monte, na terça vão se consagrar, na quarta se metem em cultos de libertação, na quinta tem a Santa Ceia do Senhor e na sexta tem a famosa vigília. E a pergunta é, reformou alguma coisa? Não. Mudaram alguma coisa? Não. E o que tu faz ainda, que ainda frequenta esse lugar? Então o que eu estou trazendo aqui é o que diz que haveria um tempo de reformar as coisas. Era o tempo de mudar. Então, que muitos pensavam que havia sido reformado, não reformou nada. Foi apenas travestido por outro, maquiado, uma mentira, um engano. Estão aí, abençoados. E estas práticas, segundo Paulo, diz que não podia aperfeiçoar, ou seja, não te faz perfeito, por causa da consciência que essas obras trazem para as nossas vidas. Como fica a consciência de um abençoado no sistema religioso? Cheio de malignidade. Outro dia mesmo, o abençoado aqui me mandou um áudio dizendo que ele não aguentava mais tanta cobrança, estava saturado. Porque, abençoados, como pode um indivíduo ficar com novenas, sabe estas coisas? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Repetindo isso 500 vezes. Imagina, abençoado. E depois, como vai estar essa consciência? Cheias de malignidade, cheias de pecado. Então a mente dessas pessoas, elas estão embotadas pelo pecado, embotadas pela lei, embotadas pelo engano. Tudo aí que você vê dentro dessas missas, esses paramentos desses padres, nos lembra o quê? Uma imitação pobre do judaísmo. E se estão no judaísmo, a reforma ainda não chegou. Para eles, ok? Para nós em graça chegou. Sim ou não? Abençoados, como fica a sua consciência ao escutar as mensagens em graça? Perfeitinho, né? E há uma mudança, e essa mudança aconteceria, o texto diz, quando Cristo viesse. Então vamos lá voltar ao texto de Hebreus 9:11, que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Foi por isso que Deus teve que te sacar do sistema religioso. Foi por isso que Deus teve que tirar tudo aquilo que impedia você de ver Ele. Inclusive, aquele pastor que se intitula dono do negócio. Inclusive, aquele pastor que se coloca entre você e Deus, aquele líder religioso. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo que efetuada uma eterna redenção. O que é eterna redenção, abençoado? Perdão, né? Fomos resgatados para sempre. Essa é a reforma. Quando Cristo viesse, essa é a reforma. E o que vimos em 2000 anos de lá para cá? Nada. Somente trevas. E quando Cristo viesse, Ele acenderia a luz para você se ver. Aí, você um dia entrou no YouTube e viu o irmão falando de graça. Pronto, Cristo veio para ti. E foi assim, abençoado, num piscar de olhos. Aí você entrou naquele momento que o pregador falava: ei, o pecado Cristo já tirou. Hello? A lei Cristo já tirou. E ainda te quebra, te fez perfeito com uma só oferta. Até quando você tropeçar o pé? Até quando você errar? Até quando você xingar um palavrão? Não, para sempre, uma eterna redenção. Você ouviu isso? Aí você disse: é assim. É, abençoados, é isso mesmo, é assim mesmo. Então pronto, eis que tudo se fez novo, assim, facinho, facinho. Foi algo que aconteceu com você. Você experimentou algo novo, algo que nunca havia sentido, algo fenomenal. Sabe aquele peso que você levava? Saiu. Sabe aquela carga desnecessária que você levava? Você deixou. Sabe aquela dor de cabeça que nunca passava? Acabou. Sabe aquele problema que é um problema, um problemão? Já está resolvido. Sabe
tudo que te ensinaram, tanto lixo, tanta porcaria, tanto medo, tanta acusação. Sabe o que você fez? Deu descarga. Ei, sabe o que é isso? Limpa a consciência. Ninguém em 2000 anos experimentou isto que você está experimentando. Ninguém, abençoado. Sabe por que ninguém havia experimentado isso? Porque Cristo ainda não estava presente. Porque no verso que eu li, diz que o sumo sacerdote dos bem-vindouros, e agora é presente, está entre nós. E a reforma só iria acontecer o dia que ele viesse. E quem ele está falando agora? Ah, André, é você. Não sou eu, é Cristo mesmo, abençoado. É um Cristo andante. E eu já estou vendo vários Cristo andantes fazendo outros Cristo andantes. E assim vamos nos multiplicando. O que é isso? O governo de Deus já está na terra. Abençoados, se Cristo estivesse presente naquela época, hoje esse sistema não estaria aí. Aí você pode me dizer assim, mas André, Deus não estava presente? Não é verdade? Sim, abençoados. Deus estava presente, como Deus está presente em todos os lugares. Deus tem estado assim, ali no Jardim do Éden, Deus estava presente. Deus tem estado presente desde Jó a Abraão. Deus tem estado presente na lei, na cruz e hoje na graça. Mas essa mensagem, preste atenção, não está falando disso. Lá no texto diz que quando Cristo estivesse presente, e o que é presente? É estar aqui. E hoje ele está presente, sim ou não? Abençoado, se eu estivesse agora em uma escola e com o nome de cada um e chamasse cada um pelo nome, o que você iria responder? André, presente. Roberto Conceição, presente. Jonas de Curitiba, presente. Cristiane de Alagoas, presente. André Barbosa de Duque de Caxias, presente. E se chamassem Cristo andante, quem iria responder? Cristo andante, quem iria responder? Lá no sistema, nos chamariam hoje de herege. Mas quem responderia? Lá, em todas as religiões do mundo, diriam a mesma coisa. E o que fizeram esses homens com tanta religiosidade nesses 2000 anos? Cristo não estava presente. E agora, se eu faço uma chamada aqui, somente com este nome, Cristo andante, eu responderia, presente. Eu tenho a certeza que o Roberto Conceição responderia, presente. Eu tenho a certeza que também os irmãos Jonas, Cristiane e André Barbosa responderiam presente. Então o Senhor chegou e houve uma mudança, sim ou não? E o Senhor estando presente, o que aconteceria? A reforma. Abençoados, o único Cristo andante na época de Paulo foi ele mesmo. Depois da partida dele, não ficou um só do seu lado. Todos o abandonaram. Está aí o que diz a história. E essa limpa consciência que temos hoje só pode ser possível porque Cristo está presente. Porque Cristo não pode ser algo que está sangrando em uma cruz. Cristo não pode ser uma ceia, Cristo não pode ser um jejum, Cristo não pode ser as placas dessas igrejas, cada dia mais ridículas. Cristo não pode ser isso, porque senão ele não estaria presente, seria apenas um símbolo. E é isso mesmo que a religião transformou o nosso Cristo, transformou o Cristo em um símbolo. E hoje a reforma te diz que você é o Cristo, você é o próprio Cristo que vive nessa terra, ou seja, nesse reino. É isso que a mensagem está te dizendo. O próprio Cristo, que é você, está fazendo essa reforma. É isso mesmo que diz essa mensagem, abençoado. É isso que eu estou querendo te dizer. Veja porque a reforma não foi feita naquela época de Paulo. Veja, Atos capítulo 20, 28 e 29, que diz: portanto, olhai por vós e todo o rebanho. Este é Paulo falando com os discípulos. Olhai por vós e por todo o rebanho em que o Espírito Santo vos tem posto por bispos para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele ganhou por seu próprio sangue. Porque eu sei, Paulo sabia disso,
Porque eu sei, depois da minha partida, a graça correrá em todas as nações, foi o que Paulo disse? Não. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós, o quê? Lobos vorazes. E aí não está falando de lobos, aqueles que mordem, não é isso. Está falando de outros lobos, piores, homens maus. Lobos vorazes que não perdoarão, ou seja, iam falar de pecado, iam falar de confessionário, iam falar de missa. Não perdoarão a quem? O rebanho. E quais são as instituições que hoje põem o pecado de pé? Todas elas, todas as chamadas cristãs que não são cristãs, pois negam a Cristo em sua essência, porque negar Cristo é dizer que o pecado está no mundo. Estes são os anticristos. E a apostasia reinou da partida de Paulo até os dias de hoje. Porque hoje o Senhor se faz presente, sim ou não? Cadê o Senhor? Está presente? Aí você tem a ousadia de dizer, presente, está aqui, olha para mim. Aí o povo do sistema não aguenta, né, abençoado? Diz assim, esses hereges dizem que não há pecado. Não, abençoados, não somos nós que dizemos que estamos sem pecado. É que está escrito. E o Senhor nos revelou que em sua vinda haveria um povo que acreditaria na sua palavra, sem a interferência humana. Neste caso, eu estou me referindo aos pastores, aos líderes, aos donos do negócio. E nós tiramos esse último véu, sim ou não? Que seria um pastor como dono da sua vida e da sua consciência. Diz que Cristo tirou o pecado do mundo e o que acontece? Nós cremos. Pronto. Acabou. E não há nenhum teólogo, abençoados, não há nenhum sequer que possa dizer o que dizemos, pois eles estão em apostasia e a nós nos reformou o Senhor, sim ou não? Por essa razão que muitos ainda titubeiam em tirar os seus filhos de lá, daquela escolinha da igreja, que ele vai lá todos os domingos e que você acha importante para ele. Abençoados, não façam isso. Você está matando seu filho. Se tu tens aí filho adolescente, que ainda vai por causa do encontro de adolescentes, não, porque ele é novinho, as coleguinhas vão lá brincando e tal. Abençoado, não faça isso. Livre seu filho de homens maus e perversos. Livre seus filhos da hipocrisia. Crie seus filhos debaixo da graça. É o melhor que tu tens a fazer. Eu recebo, abençoados, eu recebo crianças de 6, 7, 8 anos de idade impressionando os teólogos. Eu declaro uma super raça de eleitos e predestinados sem contaminação, Cristo andantes em sua plena forma, se materializando nessa terra através de você que é pai ou mãe. Por isso que eu vou lá no canal, nas estatísticas, e a maior faixa etária desse canal são de pessoas entre 30 e 50. Eu não entendia, eu falava, Senhor, por que os jovens? Onde estão os jovens? Eu agora entendo. Porque a responsabilidade de fazer eles Cristo andantes é sua, é nossa, é da gente. Alô, pais e avós. Agora podemos entender o enredo do filme, porque o filme está completo. Abençoados, e tudo foi friamente calculado pelo autor desse filme, aquele que escreve. Isto estava ordenado pela soberania de papai. A partida de Paulo, tudo estava ordenado. Então neste filme, e que bom que papai nos ensina este filme, certo? Você está tranquilo. Isso é como quando há um filme complicado e você já viu e se senta o outro do outro lado se põe nervoso. Agora que vai acontecer, não é verdade? Muita gente aí que anda batendo cabeça por aí, você tranquilão, porque você já conhece o enredo desse filme. Aí você fala, abençoado, calma! Cristo está no controle de todas as coisas. E neste filme nós já sabemos o que vai acontecer. Glória a Deus por isso. Abençoado, estava tudo certo. Primeiro, a bagunça generalizada. Não é verdade? Cristo morreu, Paulo foi também, né? Se foi, parecia que não teria um final feliz. Tudo bagunçado. Mas teve. Hoje nós estamos no tempo da reforma. Por isso que o Senhor nos disse, não julgueis nada antes do tempo, até que venha a apostasia.
E a reforma chega hoje e aponta para o sistema religioso que até então eram considerados os cristãos, e o Senhor destapa: não julgueis nada. E agora o que estamos fazendo? Julgando o sistema religioso. E só poderíamos julgar depois que o Senhor chegasse. E hoje o fazemos, porque Ele e nós somos um somente. Ele iria aclarar o oculto das trevas. E quem tem aclarado o oculto das trevas? É você, André? Não, abençoado. São os pregadores da graça? Não. Quem está destapando o sistema religioso é o próprio Senhor. Mas cadê o Senhor, André? Ele estaria presente, né? Ó, abençoado, olha para mim. Ei, olha para mim. Eu estou aqui. Quem lhes fala não é o André, é o Senhor. Alguém aí nessa mensagem escutando? E aí você, de repente, está na sua casa, pega um espelho agora e se olha e pergunta: cadê o Senhor? Lá, Filipe, quando andou com Jesus de Nazaré, não sabia com quem andava. Nós sabemos com quem andamos. Pergunta aí: espelho, espelho meu, cadê o Senhor? Me mostra. Aí o espelho vai te dizer: tu olhas para Ele. Glória a Deus, Cristo andante. E o dia da reforma chegou, porque Cristo está presente. Você está presente? Cristo está presente. Abençoado, estava tudo escuro, tudo em trevas, e ainda tinha o oculto dentro dessas trevas. Imagina, abençoados, ter um oculto no escuro. Somente com a luz da sua vinda destaparia estes que estavam ocultos em trevas. E quem são estes, André, que estavam nas trevas e ainda estavam ocultos? O sistema religioso. Por isso que Jesus de Nazaré profetizou, olha, Lucas 18:8. Veja: lhes digo que logo lhes fará justiça, mas quando vier o Filho de Deus, não, é o Filho do Homem. Abençoados, é o título que se dá a você, abençoado. Você nasceu de quem? De um homem. Então você é o Filho do Homem. Hoje está aí, Cristo andante, vivendo em ti e por ti. E quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta. Veja essa pergunta. Ele está perguntando para você. Para você que foi cortado pelo Evangelho. Ei, Cristo andante, o Senhor está lhe perguntando: haverá fé na terra? E o que você vai responder? Sim, Senhor, a fé está em nós e vive por nós, porque não vivo eu, mas tu vives em mim. Mas se fosse antes da vinda do Senhor, Jesus acharia fé na terra? Não. Acharia o Evangelho da circuncisão na terra? Não. E o que acharia o Senhor antes da sua vinda? Missas, novenários, expulsação de demônios, batizando-se, fazendo vigílias, longas orações, homens imputando pecado no povo. Diga aí, abençoado, o que é isso? A apostasia. Veja o que o Senhor nos falou em seus dias de sua carne, João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, e aí, abençoados, não está falando da pomba, ok? A quem o Pai enviará em meu nome, ele, esse personagem, o que ia fazer? Vos ensinará. Quantas coisas? Todas. Vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Onde o Senhor nos disse tudo? Antes da fundação do mundo. Porque o que você está sendo aclarado hoje não está voando por aí, está dentro de você. E de repente você ouve o André ou qualquer outro pregador da graça, aí você ouve o que está ouvindo agora. O que lhe acontece? Você lembra que o próprio Senhor falou para você, te é aclarado, te é lembrado. Por isso que dizemos que a graça está dentro de você, está escrito sim, mas a revelação está dentro de você. E o que significa isso? Significa aquilo que o Senhor nos fez agora. Aclarou os mistérios, que já não é mistério, é revelação. Você ouve os mistérios e eles vão sendo revelados, porque está dentro de você, te causa um assombro. Isso mexe com o seu intelecto, faz uma bagunça, é como uma bomba nuclear. Aí você recebe, porque está dentro de ti, não tem como resistir. Se foste chamados a essa glória fará presente dentro de você. E o que essa reforma te trouxe? A limpa consciência.
Então, veja que até aqui fizemos um resumo do tempo de reformar. Supostamente deveria ter começado após a ressurreição de Cristo, há 2000 anos atrás, certo? Mas não começou, porque tinha que estar presente quem? Cristo. O sumo sacerdote, Paulo disse, dos bens vindouros, e os bens vindouros chegaram com ele, e ele começou a explicar isto. Não aconteceu uma reforma em 2000 anos por isso. E hoje nós estamos sendo alimentados, nós estamos sendo aclarados, nós estamos seguros, sim ou não? Nós sentimos isto com as nossas vidas. Não estamos experimentando a experiência de ninguém. São as nossas próprias experiências. Por isso que você passa por etapas na tua vida. Por isso que é necessário às vezes um tempo sozinho. Um tempo ali de sofrimento consigo mesmo, para você entender o momento, para você ser aclarado das coisas, para que esse filme seja claro para você. Isso é viver as suas próprias experiências. Hoje, podemos dizer que o Senhor está presente. Isso é o que nos dá segurança. Isso é o que nos dá convicção. Convicção de falar assim: filho, você não vai mais naquela escola dominical, porque ali estão te matando. Senta aqui que eu vou te explicar. Abençoados, essa mensagem que eu estou falando terão outras partes, porque eu acho isso muito importante. Mostrar aos abençoados como essa reforma começou. Então não percam as outras partes dessa mensagem. Nós estamos em graça, no governo do Senhor, que nos aclara e que revela o oculto das trevas. E vivemos o seu apostolado, que é o caminho que fazemos como Cristo andantes nesta vida. Que a palavra do Senhor corra esse país. Eu recebo o Brasil debaixo da graça do nosso Senhor. Graça e paz, e até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.